Toda vez que sai uma tecnologia nova, alguém fala que é o fim de alguma coisa antiga. De fato, às vezes pode acontecer. E hoje eu recebi essa mensagem aqui, essa postagem, que é do perfil da Copy Guide. É um perfil que tem acho que 70 e poucas mil pessoas. E ela arquivou todas as publicações dela, deixou apenas duas. E essa é uma delas. O fim do copywriter. Eu vou ler um com vocês, vou comentar algumas coisinhas. Não vou pegar os comentários eu vou ler aqui no celular porque fica mais fácil. O que acontece? Toda vez que vem uma tecnologia que, de maneira geral, ela revoluciona o mundo, ela revoluciona o mercado, as coisas de fato mudam. Mas não quer dizer que seja o fim delas. Quer dizer que seja uma reestruturação. Um copywriter, de modo geral, para quem não sabe, é um cara que vai escrever peças de anúncios. O cara escreve a página de vendas, ele pode escrever postagens de uma publicação, ele pode fazer a parte estratégica ali de direcionamento de um público, de um produto ou coisa do tipo. É o cara que, de modo geral, ele vai redigir todo o processo de marketing que você tem na equipe. Quem faz isso é o copywriter. Você tem outras carreiras ali associadas que também podem fazer isso, podem trabalhar com a escrita. Porque se você souber escrever e tiver raciocínio crítico sobre as coisas, você consegue fazer isso. Só que qual que é o problema? Com a chegada da IA, as pessoas acreditam que acabou o copy. Que basta você pegar e contratar o ChatGPT, o Cloud e outras IAs e fazer um mistureba daquilo ali com algum senso crítico, ou senso estético em alguns casos, que vai dar tudo certo. E alguns influenciadores, eles até realmente falam isso. Eles falam mais ou menos o seguinte: você tem pessoas que falam assim: aqui já não tenho copy e não tenho previsão para contratar. Como eu também sou copy, eu consigo criar tudo o que preciso sem equipe, só usando IA. Nunca foi tão fácil e assertivo. Realmente a IA está mudando o mundo. Bom, essa pessoa ela é copy, ela é uma copywriter. E aí o pessoal até comentou, né? Fiz algumas piadas aqui com ela, mas não vem ao caso. Se você já é copywriter, tudo bem, você não vai precisar de um outro copywriter. Você pode fazer a partir do seu. Só que depende do tipo de empresa que você quer ter, do tipo de mercado que você quer atingir, do tipo de posicionamento no seu mercado também. Depende de uma série de fatores você ter ou não ali um profissional com você. O mesmo acontece na minha carreira. Eu sou psicólogo, as pessoas falam assim: para que vou contratar um psicólogo se eu tenho um chat GPT, se eu tenho um agente super poderoso? Porque nem sempre a resposta de uma IA, por mais personalizada que ela será o ideal para você. E aí entra uma crítica que eu sempre coloco aqui quando a gente fala de IA dentro do ramo de terapia. A IA, ela gera viés de confirmação. Ela não vai alfinetar você. Não, Rafael, mas ela faz isso. Se você pedir. Ela não fará um desconforto intencional e terapêutico naturalmente. Ela não fará isso. Pode ser que daqui a alguns anos ou meses isso aconteça? Pode. Mas ainda não acontece. Ainda não é assim que funciona. Eu posso pegar os meus exames de sangue de um endócrino e levar para uma IA e ela fazer toda uma leitura? Pode. Isso já acontece. Ela faz um diagnóstico baseado naquilo ali dentro do que ela tem de parâmetros. Só que se esses parâmetros são errados, se a média desses parâmetros são para baixo, o viés também é para baixo. E eu vou deixar de ir no endócrino por causa disso? Não. Eu não vou deixar de ir no endócrino. Porque o endócrino ele vai ter uma leitura intuitiva, ou seja, com base em inferências dele, que são importantes para o trabalho de relacionamento humano, que a IA não vai ter. E aí, voltando aqui para a copy, é o mesmo que acontece. Quando essa pessoa fala, é o fim do copyright, olha o que ele escreve aqui. Está tomando meu espaço, redatora. Fui trocada pela IA numa empresa. Você foi trocada pela IA porque provavelmente o teu trabalho não era tão diferente do que a IA já faz. E esse é o problema. A gente tem pessoas que escrevem muito parecido com uma IA. Escrevem de maneira rasa, genérica, às vezes porca, por mais que tenha um português correto, mas que não gera o engajamento desejado. Não gera. E o copywriter tem que gerar, ele tem que eliciar emoções, ele tem que desenvolver o imaginário de quem está lendo. Se você não consegue fazer isso, você vai ser trocado por uma IA, porque uma IA também não sabe fazer isso da melhor maneira, ok? E a pessoa coloca aqui embaixo: acredito que a IA está se tornando uma ameaça sim para nós copywriters. Digo isso por ver que às vezes até designers conseguem criar textos incríveis com a ajuda do ChatGPT, por exemplo. Não querendo desmerecer nenhuma profissão, mas estamos em uma era onde parece que qualquer um escreve copy. E isso assusta. Porque se qualquer um está escrevendo copy, vocês não estão definindo o que é uma copy.
É o mesmo problema que acontece na nossa área da psicologia, quando a gente vai falar o que é terapia e o que é psicoterapia. Ninguém sabe diferenciar terapia de psicoterapia. Ah, psicoterapia é exclusiva do psicólogo. Não, não é. Legalmente no Brasil não é. E não há uma diferença real entre terapia, no conceito geral, e psicoterapia. A única diferença é, psicoterapia, teoricamente, ela trabalha sobre questões psicológicas, psicoterapia. E a terapia, ela pode trabalhar com outras questões. Tanto que você tem fisioterapia, ortoterapia e por aí vai. Então, você tem que saber diferenciar o que é o teu trabalho, qual é o teu conceito, qual é o posicionamento que você tem. Se você não fizer isso, não importa se você é copywriter, redator, publicitário, não sei o que, se você está escrevendo textos, você tem que saber diferenciar para quem, como e qual a finalidade disso tudo. Ela traz um outro depoimento. E você nunca pensou em fazer um focado em copy? Provavelmente está falando de alguma formação, alguma coisa nesse sentido. Já pensei, mas a IA me tirou um pouco essa vontade. Tenho a impressão, às vezes, de que a IA substituiria esse caminho facilmente. Mas não sei bem ainda, estou buscando informações. Já vi várias pessoas que queriam ser copy e desistiram por causa do avanço das IAs. Vou dar um exemplo besta aqui. Se eu quero trabalhar no mercado que não tem regulamentação nenhuma e eu não sei por onde começar, eu vou chegar numa IA, vou chegar no GPT e eu vou pedir coisas básicas. Eu estou querendo, e eu vou colocar aqui como se fosse um prompt, ele é um prompt bem porco, mas é só pra gente ter a didática que é: eu quero me formar como, sei lá, o terapeuta que trabalha com reiki. Por quais livros eu começo? Em quanto tempo eu devo me dedicar? Monte a rotina de estudo. E ele vai montar tudo isso para você. A parte mais logística ele consegue fazer. Ele não vai conseguir ter o senso crítico de fazer a supervisão com você. Ele vai te dar orientações ali e aqui, mas a experiência, o dinamismo de uma sessão de terapia, né, com reiki, ele não vai saber fazer isso. Porque ele não tem essa informação. Ele tem dados técnicos sobre isso. Tanto que tem livros, né, que montam essas coisas para vocês. Por exemplo, na psicologia você tem terapia de casal. Tem livros que montam a estrutura da terapia de casal para vocês dentro da sessão. Tem livros que tem técnicas específicas. Olha, isso aqui você faz a partir de tantas sessões. Isso aqui assim, assado e tal. No COP, é a mesma coisa. E o que eu comentei, né, nesse sentido, nessa publicação, que é o seguinte. Um dos meus comentários. A formação dos copywriters está tão ruim, tão precária, que está todo mundo focando só gatilho emocional, trabalhar algumas emoçõezinhas básicas de medo e ganância, de inveja, pegar dores genéricas. As pessoas não estão sabendo estruturar o comportamento humano dentro da copy. Não é à toa que professores de literatura estão vendendo mais e melhor, com mais qualidade nesse sentido, mais profundidade, do que os professores de copy. As formações de copy, quando eu comecei nesse mercado da parte digital, custavam 5, 6 mil. Era caro. E hoje essas mesmas formações estão em 1.000, 2.000 reais. Porque ficou tão precário, tão igual a todo mundo, porque não tem um diferencial, parece que está todo mundo lendo a mesma coisa, que se perdeu. É uma coisa que eu brinco com alguns clientes que é aquela ideia do... O cara faz aqueles vídeos de... Os livros que... Como é que é? Os livros que todo mundo... Que ninguém lê, ninguém te indica, né? Uma coisa nesse sentido. E aí você vê os livros que o cara está indicando, é os livros geralmente mais best-seller da Amazon. Eu falo, gente, vocês estão malucos? Vocês entenderam qual que é a noção de este livro ninguém fala sobre ele? É um livro obscuro, é um livro que não tem venda. Porque se é um livro que ninguém fala, é porque ele não tem venda. E geralmente ele não tem venda, ou ele não é bom, ele é recém-lançado. Mas eu entendo a dinâmica, né? Eu entendo que do outro lado você vai estar... Ah, mas você está falando de livros que são poucos conhecidos e tal. Porque são livros mais técnicos, não são livros populares. Se você pega livros técnicos, em qualquer área, eles são mais caros, menos acessíveis, têm tiragens menores, porque o público é menor. Porque ele é focado para uma área específica. Copyright não tem uma área específica. Você pega e aprende copy como quem aprende qualquer outra ferramenta terapêutica. Você pega um monte de livro genérico. O cara, tem muita gente, por exemplo, um exemplo besta. Tem gente que sai achando que sabe trabalhar comportamento humano porque leu Hábitos Atômicos. Por mais que o autor do Hábitos Atômicos seja muito bom, embasado e tudo mais, o livro dele, por mais que seja também um bom livro,
Não vai te ensinar sobre comportamento humano, vai te ensinar sobre estrutura de hábitos, rotina, rituais e por aí vai. E esse é o problema da copy, na minha visão. Eu não sou copywriter. E ela continua, já roubou. A uma ex-cliente rescindiu o contrato comigo depois de treinar o ChatGPT com meus textos. Ok. Ou seja, seus textos não são tão diferentes do que um GPT pode fazer. Sinto que freelas também diminuíram bastante. Freelas, na verdade, não diminuíram. Você tem mais freelas, a maioria sendo feita com o GPT. Claro que algumas pessoas já não vão mais pagar o que um freela está pedindo, o preço do freela ele diminuiu. Eu não vou pagar mais R$ 100 num freela para ele corrigir o meu texto se eu tenho um GPT para fazer isso por R$ 100 também. Sendo que o freela ele vai demorar e o GPT faz na hora. Só que depende do tipo de freela que você está querendo, ok? Na verdade, eu não sinto que está ocupando meu lugar, mas pela sua existência, as cobranças de volume estão muito maiores. Isso vai acontecer porque se uma máquina te entrega muito mais, eu quero que o humano também entregue. E aí o humano tem que saber operar essa máquina, tem que saber fazer os prompts, tem que saber desenvolver. Só que cabe ao profissional se diferenciar da máquina. Falar, olha, eu posso fazer com o GPT, fazer rápido como ele e tudo mais, só que vai ficar uma merda. Você quer um trabalho bom e direcionado ou você quer um trabalho genérico igual o que está todo mundo fazendo? É o seu posicionamento, é a sua diferenciação dentro do próprio mercado. O contratante mesmo fala, é rapidinho, só colocar no GPT. Quando na prática, nós sabemos que não é só isso para fazer algo de qualidade. Então, você precisa se posicionar. É o que eu falo para os meus clientes. A gente fala, eu vou usar o GPT, pode ser? Para complementar a terapia, eu falo, à vontade. Se você quiser até dica de prompt, você me fala que a gente conversa, troca ideia, você me traz o que você fez lá dentro, eu vejo que dá para melhorar a partir disso. Não coloque a IA ou qualquer outra ferramenta tecnológica como um inimigo para você. Coloque como uma ajuda. Tanto que uma coisa que eu tenho, eventualmente eu mando livro para os meus clientes. E não são livros ruins. São livros direcionados ao que eles precisam. Se eles vão ler, é outra história. Mas eu falo, ó, lê esse capítulo, faz esse exercício, pega essa página, pega não sei o que. Porque são pessoas que eu sei que bem direcionadas vão evoluir bastante. Olha, chega no GPT hoje, né, numa IA, e conversa com ela dessa maneira. Pede para estruturar isso, pede para fazer assim. Pronto. Você se alia àquela pessoa. O teu cliente de copy, ele não quer escrever copy, ele quer que você escreva bem feito. E se ele entender que o ChatGPT está fazendo melhor, ele vai trocar você. Assim como se os meus clientes entenderem que é mais barato, no sentido de percepção de valor, fazer terapia com a IA, eles vão fazer com a IA. Isso é básico de todo mundo. Nós fazemos isso. Nós fazemos. Você não vai mais na Blockbuster alugar filme. Por quê? Porque você tem hoje um streaming. Ah, o streaming ficou muito caro. Você já não vai mais no streaming. Você vai lá no site pirata. Nós temos essa percepção de valor. Então, como é que eu construo ela? Como é que eu desenvolvo ela? E ela continua com um depoimento, né? Que é: gostaria de ser mais positiva com as mudanças, mas tirando o papo clichê de humanização, acredito que sim, é o fim do copyright. Ficaremos mais na estratégia do que na cópia em si, principalmente porque o mercado já tem grande dificuldade em valorizar essa profissão que antes da era da IA. Agora então, a pergunta que temos que nos levantar é sobre a qualidade, a autenticidade, etc. E ela coloca: eu recebi 3 DMs recebi DM de 3 pessoas perguntando se era vantagem migrar de copy por causa da IA. Eu vou pegar o primeiro iniciozinho dela ali, né, que é clichê da humanização. Acredito que sim, ficaremos mais na estratégia. Eu não conheço nenhum bom copywriter, designer, social media, gestor de tráfego que não entenda do macro. O macro é a estratégia geral. É para onde eu vou direcionar aquele negócio. Saber fazer gatilho mental, qualquer um faz. Você tem um monte de template assim na internet. Saber fazer a estrutura da copy, um roteiro de vídeo, qualquer um faz. Mas escrever bem escrito, sabendo o que fazer, como fazer, não é para qualquer um. E isso é estratégia. O copywriter, o escritor, ele é um cara estrategista. Ele tem que saber o começo, meio e fim do que ele está buscando ali com aquela campanha, com a audiência, com aquele produto e por aí vai. Se ele simplesmente vai lá e começa a fazer por fazer, sem saber tudo o que ele está montando, sem ter o quebra-cabeça já na cabeça dele montado, não adianta, você é um péssimo copywriter. É a mesma coisa um terapeuta, um psicólogo, um profissional da área da saúde.
Ele não vai lá, imagina um médico, ele não vai lá, vou cortar aqui o seu joelho porque eu acho que pode estar aqui o problema. Não, eu tenho que saber onde está o seu problema. E eu tenho que saber, vou operar a barriga, vou fazer um corte na barriga, eu tenho que saber como abrir, como manusear, como fazer a sutura, o fechamento. Eu tenho que estar tudo isso já pronto na minha cabeça, para que na hora que eu for fazer já está com qualidade. O copywriter é a mesma coisa. Eu, enquanto psicólogo, eu faço uma sessão de avaliação inicial, monto a estrutura da minha terapia para pelo menos 3 meses, e eu já sei que eu tenho que direcionar de acordo com o que a pessoa vai me trazendo. As primeiras sessões, como sempre vão ser, elas são sessões mais amplas, porque eu estou conhecendo a pessoa, mas a partir dali, daquilo que foi estruturado no começo, eu já sei começo, meio e fim daquele prazo que eu dei. E ao longo do processo a gente vai atualizando. O copywriter é a mesma coisa. Ele não deixou de ser estrategista. Se você nunca pensou em estratégia é porque você nunca foi um bom copywriter. Isso é básico. Você tem que olhar o cenário macro, que é o todo, o que eu tenho que fazer com isso aqui, para onde eu estou direcionando, que tipo de empresa, que tipo de setor essa empresa está no mercado, é um mercado de luxo, é um mercado mais popular, que tipo de produto, quem é o cliente, qual é o nicho, qual é o tipo de problemática desse meu produto, do serviço, e assim vai. Se você não tiver isso na sua cabeça, não adianta nada. E ela finaliza com: mensagens como estas estão se tornando comuns no meu direct. Será que é o fim do copywriter? Ou um mercado, ou um marco do início de uma nova era da nossa profissão? Me conta a sua opinião. Parará. E aí vem um monte de comentários, como alguns que eu já comentei aqui, né? O dessa moça que falou que já não contrata ninguém e tal. Aí tem outro que fala assim: como empresário não faz mais sentido contratar copy, tanto júnior quanto pleno quanto sênior. No máximo, ter um estrategista que vai gerar as copies em uma IA treinada. Pode até funcionar, um estrategista com uma IA treinada. Vai funcionar relativamente bem. E aí entra um ponto que é: provavelmente, né, as nossas predições com relação ao mercado é o que vai sobressair? Noção de estética, bom gosto, senso crítico. As pessoas que tiverem esses três elementos, senso estético, pensamento crítico, e aí que a gente coloca bom gosto, mas eu vou melhorar isso, não é um bom gosto porque ele já entra no senso estético, mas a noção de o que é o seu trabalho, o que é o seu posicionamento, a sua autenticidade, você realmente trazer essa humanização, né, conversar bem com as pessoas, trabalhar bem as emoções na escrita, a partir da escrita, uma escrita que emociona, ou seja, um storyteller, né, um contador de histórias, eu acho que esse é o melhor termo que a gente pode ter, ou seja, uma pessoa que tem senso estético, pensamento crítico e saiba contar histórias. Essas pessoas que têm essas três habilidades em qualquer mercado, principalmente nesse sentido de copy, mas de modo geral também, ela se destaca do mercado. Ela se torna insubstituível de fato. Porque a IA ela não sabe fazer isso. A IA sabe montar. Não. A IA não é autossuficiente. Ela precisa de alguém para fazer o comando. Você pode não saber fazer imagem. Eu, por exemplo, não sei fazer imagens com Photoshop, essas coisas. Então eu faço tudo. Quando eu vou fazer texto, vídeo no YouTube, todas as imagens são imagens com IA. Ponto. Eu sei fazer o quê? Pesquisa. Eu sei pesquisar artigo, eu sei fazer leitura, eu sei pesquisar livro, eu sei fazer curadoria, porque eu aprendi isso lá atrás. Porque eu entendi que era importante para a minha profissão. A maioria dos profissionais não sabe fazer isso. Leem o que todo mundo lê, não sabem pesquisar um bom artigo, leem qualquer tipo de artigo, vai lá no Google Acadêmico, que é um bom lugar para você começar, mas não é o ideal. Então você tem desenvolturas diferentes ali no mercado para o mesmo tipo de serviço. E aí, mais uma vez, se você está no mercado que todo mundo faz a mesma coisa e você não se destaca, porque você está fazendo igual todo mundo, está usando a mesma IA, você vai ser substituído por uma IA, porque é muito mais barata. Por que eu ainda continuo tendo cliente? Não é porque eu sou bom, mas é porque eu me destaco do que a IA faz. Eu me diferencio. Um copywriter, ele se diferencia. Eu tenho uma coprodutora para um produto que a gente vai lançar e eu até brinquei com ela, falei assim: tudo que você está me trazendo eu poderia fazer com a IA. Ela, poderia. Eu falei: mas por que eu não faço? Perguntei para ela. Ela parou e tal. Eu falei: porque a IA ela não me dá toda essa facilidade que você dá. Ainda sou eu tendo que fazer tudo. Parando parte do meu dia para planejar tudo isso. Fazer landing page, a pesquisa do nicho, do público. Ah, mas a IA faz rápido, Rafael. A IA é rapidinho, você faz isso.
Mas delegar coisas não é delegar para uma IA que você vai ter que trabalhar. É delegar para alguém que sabe mexer com isso. Tanto que às vezes ela fala, olha, peguei isso aqui na IA e tal. Eu falei, não, sem problema. O que é texto você deixa que eu faço, porque eu monto as aulas. E às vezes uso alguma IA ali para montar outra e vou tirando, eliminando, é uma curadoria, é um filtro, é um brainstorm. Mas eu preciso delegar. O empresário que vai contratar você, copywriter, ele não vai contratar só porque você é bom de escrita. Ele vai contratar porque você sabe se posicionar no mercado, você sabe olhar para o mercado dele. Você soluciona os problemas que ele traz. Você não é mais um problema, mais uma preocupação. E aí entra uma outra habilidade, que é seja proativo, seja dinâmico no trabalho. Converse bem, entenda o público, saiba onde pesquisar. A IA não vai fazer isso. A IA não vai. Uma vez eu perguntei para o ChatGPT, e a minha versão é a paga, e eu perguntei para ele qual é a tendência com relação à psicologia. A primeira coisa que ele me trouxe é o atendimento de... Como é que ele chama? Não é telemedicina? O atendimento online. Eu falei, isso não é tendência, moço. Isso já é realidade. Tendência isso era em 2018, pô. Tendência é o que vai vir. Ele não sabe fazer isso. Ele consegue trazer algumas informações. Ele me trouxe uma outra que ele trouxe era... a tendência vai ser trabalhos com realidade virtual. Eu falei, não é mais. Realidade virtual é muito caro para você fazer no consultório. E não tem tanto benefício. Sabe quando a realidade virtual era uma coisa que, nossa, vai revolucionar o mercado? 2018 também. Tanto que eu fiz um curso. A primeira vez que eu comprei um celular mais potente, e aí a gente pode pensar de fato basicamente no smartphone, foi quando eu pensei, vou comprar para usar com óculos de realidade virtual. Tanto que eu comprei numa promoção. Tá o óculos aqui parado e nunca usou. Porque não faz sentido. Dava muito problema com as pessoas. Existe um processo hoje, não de abordagem, mas de mecânica terapêutica, que a gente chama de RPG terapia. Você fazer terapia utilizando elementos de RPG. Quase uma gamificação, mas não é a gamificação em si. RPG terapia é uma coisa que 15 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, basicamente um pouco no meio do processo, eu já ouvia falar. Hoje ela cresceu. Por quê? Hoje os nerds do RPG, principalmente aqui no Brasil, cresceram. E eles trabalham usando RPG. O que o RPG permite? Desenvolver habilidade social, imaginário, resiliência, senso crítico, outras competências cognitivas. Você não vai perder tudo isso por causa da IA. A IA ela vem para potencializar. Profissional ruim continua ruim, profissional bom melhora. É o fim do copywriter? É o fim de alguma profissão? Sim, de algumas. Mas não da profissão em si. De alguns profissionais. Profissionais que não se dedicam. Tem um comentário que me chama muita atenção, que é o seguinte, eu vou ler ele, porque é um comentário um pouco mais longo, que ele é de um colega nosso de um grupo, do Christian Urbaneja, que é o seguinte. O copywriter medíocre, que só segue fórmulas e estruturas prontas, sim, esse será substituído. Perfeito, isso com qualquer profissional. Tá seguindo formulinha? Você já perdeu, você vai sair do mercado. A inteligência artificial consegue entregar estruturas e fórmulas com muito mais velocidade e com uma qualidade melhor que a de qualquer copywriter de baixo gosto crítico. Lembra que eu falei? Estética e senso crítico. Se você não tem isso, você vai perder para IA. No entanto, a escrita segue sendo o máximo sinal de inteligência de um ser humano. Ser capaz de transpor no texto os pensamentos e fixá-los em uma habilidade é uma habilidade que o Cloud não pode replicar. Em elementos ele até de fato não pode, mas se você souber usar, você transpõe isso, essa barreira. Okay? A IA ajuda a acelerar processos, mas existem estudos que provam que até os mais especialistas em IA sugerem não depender 100% da IA em pesquisas. E aí, de fato, aqui daria um outro vídeo, mas vou explicar um pouquinho. A gente tem um processo de dependência das IAs. Pessoas que hoje fazem qualquer conta matemática pela IA. Pessoas que nem acontecia na minha época, eu tenho 35 anos, a gente ia fazer prova de matemática, quarta, quinta série, terceira série, você não podia usar calculadora, você não podia usar aquele lapisinho que vinha com a tabuada no lápis, você não podia usar nada disso, porque você tinha que ter senso
desenvolvimento da sua capacidade cognitiva e matemática. Fazer os cálculos de cabeça. É uma habilidade que você não pode perder. Ah, mas hoje as pessoas não fazem. Pois é, perdeu. Perdeu-se essa habilidade. A gente não pode perder isso. E as pessoas estão perdendo muita habilidade com a questão da IA. Senso crítico é uma delas. Okay? Então, a pessoa que depende 100% da IA para fazer qualquer coisa, essa pessoa ela já perdeu no mercado. Ela só não saiu ainda. Mas ela vai sair. Na hora que ela parar de entregar a qualidade, que ela parar de ser útil, ou que ela ficar numa percepção de valor muito cara, ela sai do mercado. Ele coloca, entre aspas, me entregue todos os artigos relevantes sobre maternidade. 300 artigos. Agora, Cláudio, resuma todos esses artigos e me entregue em 10 pontos, importantes. Tem coisa que ficou de fora e a por não ter gosto desenvolvido, não vai saber o que é bom para a campanha da doutora Fagundes, especialista em pediatria infantil. Ele não fechou o parênteses, mas imagino as aspas, mas imagino que fecha aspas aqui. E aí um detalhe, a doutora Fagundes ela não vai ter tempo para pesquisar 300 artigos, então ela vai pedir para alguém fazer isso, vai pedir para uma IA. A IA não vai ter senso crítico, porque a IA não sabe escolher esse conteúdo é bom, esse não é. Esse é científico, esse não é. Eu já testei isso. Ah, mas tem uma IA específica, né? A consenso. Ela não é boa. Ela pode servir para você pegar o geral, mas se você não souber ler o artigo, e não é só ali a introdução, um pouco da discussão e a conclusão. Você viu se a metodologia está correta? Você viu se a quantidade de participantes é o ideal para esse tipo de pesquisa? Se você não souber fazer essa leitura de artigo, não adianta. Então a doutora Fagundes, deixando tudo na mão do Cláudio, ela está ferrada. E se o copywriter dela fazer a mesma coisa, está ferrado também. Aí ele continua, né? O caminho do copywriter júnior é se tornar muito bom em escrita criativa. Escrever e argumentar com clareza. Escreva todo dia. Pega um tema, desenvolve ele, com a sua opinião. Ah, mas eu não tenho uma opinião tão boa, o que eu faço? Estuda, pesquisa, vai atrás, tenha senso crítico. Ao injetar o processo persuasivo, vai ter textos que fazem sentido para o público-alvo. Ele tem que desenvolver critério, bom gosto e repertório. Não mais fórmulas, senão princípios da ciência comportamental. Aquilo que eu falei, você tem que olhar para o mercado como um todo. Desde o micro, aquela pessoa específica, até um macro. Funil de vendas, por exemplo, é o processo de tomada de decisão. Como é que essa pessoa decide? Como é que ela escolhe? Como é que ela vai caminhar dentro das objeções, dentro das dificuldades do mercado? É isso que a gente tem que fazer. A gente não fala igual para um amigo do que para um desconhecido, mas a IA fala com um tom politicamente correto para todos e um tom genérico, não personalizado. O GPT até hoje acha que eu tenho um filho de 15 anos. Porque eu já coloquei tanta coisa lá que ele não sabe mais o que é verdade e o que não é. Então volta e meia tem que dar uma resetada nele. Você entende que até as IAs estão ficando viciadas, elas estão cheias de viés, você precisa modificar um pouco. A beleza está nos detalhes, o design está nos detalhes. E precisa-se de esforço para deixar os detalhes de um texto feito por um humano. A IA não faz esse detalhe, que aqui entra o que eu falei de eliciar emoções. A IA ela não faz esse processo. Ela não trabalha o desenvolvimento detalhado de informações. Sabe quando você lê um livro e tem toda a descrição de um personagem, você tem que imaginar? O consumidor tem que fazer a mesma coisa. Não de maneira tão cansativa, mas também não de maneira tão rasa. Ele tem que saber ser conduzido. O copywriter saber conduzir é difícil. A IA não conduz. Eu não sou brasileiro. Esse texto foi feito sem revisão de GPT. Uso IA nos meus projetos, nos projetos dos clientes, mas se um dia os servidores da IA caírem, eu sei que seguirei tendo trabalho, porque sei fazer o trabalho com ou sem IA. O medo não é sobre a IA, é sobre quem não se deixou vencer por ela. E esse é um ponto que não só com o Christian falando para os copywriters, mas para qualquer profissão, que é o que a gente tem de mais básico. Se você sabe fazer uma coisa com tecnologia ou sem tecnologia e mantém a qualidade disso, você é um bom profissional. Se você sabe desenvolver leitura, escrita, senso crítico, desenvolvimento, você consegue ser um bom profissional. A IA, ela potencializa. Ela não vai diminuir você, mas ela vai aumentar aquilo que você tem em você. Se você é incompetente porque você não sabe sentar e estudar, vou fazer aqui os resumos pela IA. Pode fazer,
mas você ainda vai continuar sem saber estudar. A não ser que você busque aprender isso. Só pra gente fechar esse vídeo, que já tem uma meia hora, uma vez eu vi uma propaganda de um cara que falou assim: eu não preciso mais ler esses tipos de livros. Ele tava lá com Hábitos Atômicos. E ele colocou como justificativa que ele joga tudo na IA. Hábitos Atômicos realmente não é um livro que, meu Deus, vai ter um monte de exemplo. Ele tem ali a estrutura dele, é um livro muito bom, muito prático. E ele, quando eu vi essa propaganda e estava vendendo agentes de IA, eu lembrei de um outro livro, que é o livro do Mindset, da Carol Dweck. O livro do Mindset ele é um livro bem simples. Ela fala de mentalidade, de crescimento e fixação. Crescimento é quando você aceita que você pode ser melhor do que você já é e tal, você aceita desafios, parará, parará. E o fixo é que você entende que os resultados definem quem você é. Crescimento, foco no processo, fixo, foco no resultado. Ponto. E aí o que acontece? Se você entender esse contexto, esse conceito, acabou o livro. Só que a Carol, ela faz uma coisa diferente. Ela desenvolve esse conceito em vários personagens históricos de várias áreas diferentes. Se você sabe fazer isso, desenvolver a história, desenvolver o conceito, direcionar o público, você tem mercado. A IA, ela pegaria tudo isso e daria os bullet points. Ela sintetizaria o conteúdo. E ok, funcionaria. Você aprenderia o conceito, mas você não veria ele na prática. A não ser que você peça um exemplo. Então, falar que a IA vai substituir todo mundo é burrice. É burrice. A gente pode até falar para tentar vender um produto e tudo mais, é o que eu já vi muitas vezes no mercado, né? Pessoas da própria área de copy falando assim: é um absurdo você usar a IA, porque a IA vai atrofiar o teu cérebro. E quando você vê, essa pessoa está vendendo um produto com IA também. Segundo o cérebro, um clone. Bom, eu acho que a gente já entendeu que formação de copy não está acabada, profissões não estão efetivamente acabadas, profissionais estão ameaçados, sim, sempre estiveram, sempre estarão, por qualquer coisa. É o que eu brinco com os meus clientes. Quem é o meu concorrente hoje? É o livro, é o mentor, é a academia, é o pastor, é o padre, é o youtuber, é o influenciador digital, são os terapeutas holísticos, são os terapeutas mequetrefes, são os charlatões, são milhares de pessoas que são os meus concorrentes. Eu nunca perdi um mercado. Eu não estou competindo com o mercado. Eu estou buscando pessoas específicas dentro do mercado. Pessoas que eu gosto de atender. Nichos que eu gosto de trabalhar. Temas que eu gosto de trabalhar. Todo mercado é assim. Toda ascensão tecnológica é assim. Ela gera medo. Ela gera esse movimento de caramba, e agora o que eu faço? O que você faz? Continue estudando. Continue se aprimorando. Continue evoluindo todos os dias. Porque é isso que você tem que fazer sempre. Com ou sem tecnologia. Não é porque você teve o Kindle que você vai deixar de ter o livro. Não é porque você tem o audiobook que você vai deixar de ter o livro. Você precisa estudar todo dia.